Colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Como e quando utilizar? Por que é tão importante colocar o pronome no local correto quando for escrever um texto ou uma redação? Bem, o caso de próclise ocorre quando o pronome oblíquo átono ou tônico ele é colocado antes do verbo. O caso da mesóclise ocorre quando o pronome ele é colocado no meio do verbo. E a ênclise é o caso onde o pronome ele é colocado após ao verbo, depois do verbo. E é claro que existem algumas regras para isso. Coloquei aqui 3 frases que esquematizam exatamente casos de próclise, de mesóclise e de ênclise. Na frase, não me abandone. Se você notar, abandone é o verbo. E o pronome ele é colocado antes do verbo. Se o pronome é colocado antes do verbo, temos aqui um caso de próclise. Mas por que o pronome foi colocado antes do verbo? Porque aqui nós temos uma partícula negativa, uma parte negativa da palavra. Não. Que atrai o pronome para próximo de si. Partículas negativas atraem o pronome para próximo a si. Por exemplo, nunca me abandone. Outro caso, pronomes indefinidos. Todos me abandonam. Ninguém me abandona. São casos onde o pronome oblíquo ele é atraído pela partícula negativa. Portanto, neste caso, temos um caso de próclise, onde o pronome vem antes do verbo. Em louvar-te-ei eternamente, se você notar, nós temos o te aqui, que é o pronome oblíquo. Ele está no meio do verbo. O verbo em questão seria louvarei. Em que casos ocorre mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por exemplo, você não pode escrever louvarei-te ou te louvarei, porque como o verbo ele está no futuro do presente, neste caso, eu preciso utilizar o caso de mesóclise. Louvar-te-ei eternamente, o pronome no meio do verbo. Portanto, este é um caso de mesóclise. Na frase amo-te, por que eu não posso escrever te amo, como muita gente fala? Porque o te é um pronome oblíquo. E como sabemos, não se inicia a oração com pronome oblíquo. Por exemplo, te amo. Você não pode escrever isso. Porque não se inicia a oração com pronome oblíquo. Portanto, você escreve amo-te. Ou seja, o pronome é colocado depois do verbo. Neste caso, é um caso de ênclise. Então, essa primeira aula é apenas para você se situar. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo. E ênclise é quando o pronome vem após o verbo. Listei aqui esses 3 exemplos. O caso das aplicações de próclise, mesóclise e ênclise serão vistas nas próximas aulas. Salve essa dica, compartilha com os amigos, printa e não erre mais.